Vamos conversar agora, iniciar aqui conversando com o pessoal do Comitê do Rio Camaquã, que completa esse ano 25 anos, que é o Rogério e o Paulo, e eles vão contar um pouco para nós sobre como é que funciona aí o trabalho do Comitê Rio Camaquã, né? Muito bom dia aos dois. Bom dia, Pablo. Satisfação estar aqui na Clique Rádio, participando nesta oportunidade. Conta para nós um pouco do trabalho que é desenvolvido pelo Comitê Rio Camaquã, como é que ele nasceu há 25 anos atrás, o que ele faz hoje também. Bom, Pablo, o movimento de defesa do Rio Camaquã, ele iniciou nos anos 80, mais precisamente em 1989, quando ocorreu uma mortandade de peixes no nosso Rio Camaquã, em decorrência da mineração lá no Alto Camaquã. Então teve um derrame de mercúrio nas águas do rio, né? E eu me lembro, era guri nessa época, né? E as águas ficaram assim turvas, né? Bem escuras, e os peixes morreram. E nesse episódio, então, as entidades, as comunidades, né, lá dos municípios de Encruzilhada do Sul, Amaral, aquela região ali, se uniram, né, e as forças, eles fundaram uma associação de municípios, que hoje já não existe mais, que chamou-se SIDERCA, que era o Consórcio Intermunicipal de Defesa do Rio Camaquã. Foi uma entidade muito importante na época, né, e através dessa entidade conseguiram então que essa mineração cessasse, né, e o rio voltasse, né, às condições normais de qualidade. Prosseguindo depois, esta mesma entidade, pelo reconhecimento, né, do seu trabalho, né, que desenvolveu, só para citar um dos projetos desenvolvidos na época, chamado PED, Projeto de Execução Descentralizado do Governo Federal, que essa associação de municípios conseguiu, né, um projeto de hortos florestais que foram instalados em 5 municípios: Amaral Ferrador, Encruzilhada do Sul, Dom Feliciano, São Lourenço do Sul e Cristal. Um trabalho muito bonito, né, de produção de mudas distribuídas, né, aos produtores rurais e a toda a população da região gratuitamente. E fora outras também projetos importantes. E pelo esse reconhecimento, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, né, do Estado designou, né, o SIDERCA como entidade a executar, né, os preparativos de formação do Comitê Camaquã. Então se realizou isso pelo ano aí de 97, 98, né, se realizou um trabalho de visitação a todos os municípios da bacia, convidando, divulgando a legislação, nova legislação hídrica, e também convidando as entidades a participarem do futuro Comitê Camaquã. Tá? Então, que veio, né, a se formar, né, no ano de 2000, né, numa reunião de instalação que ocorreu aqui em Camaquã, no Sindicato Rural de Camaquã, com a participação de muitas entidades de toda a bacia, né, e onde se iniciou um trabalho, então, do Comitê Camaquã. E como é que, naquele início lá, em relação à poluição do rio por mineração, o trabalho de vocês conseguiu barrar esse procedimento que era feito? Sim, essa atividade foi paralisada, tá? Se encerrou, né, que existiam duas, nas minas do Camaquã, na localidade lá de Caçapava do Sul, onde tinha a mineração de cobre, e também tinha uma mineração em Lavras do Sul, mineração de ouro, né? Então, através desse movimento, essas atividades foram paralisadas, né? E, então, isso foi o início, né? Foi o movimento de início mesmo, né, de defesa do Rio Camaquã. Claro que nesse decorrer aí do inicial, né, tiveram vários procedimentos ali para a criação do Comitê Camaquã,
né? Por exemplo, em julho de 1999, foi criado através de decreto estadual. Como o comitê faz parte do Sistema Estadual de Recursos Hídricos, né, de acordo com a Lei 10.350, de 94, que foi a lei que instituiu o Sistema Estadual de Recursos Hídricos, né, então houve o decreto de criação do comitê. A primeira eleição do comitê foi em novembro de 99, foi no Sindicato Rural de Cristal, né? Então, finalizando com a posse das entidades e eleição e posse da primeira diretoria do comitê, né, no dia 13 de abril do ano de 2000, né, onde foi eleito para presidente o Dr. Gilberto Gonçalves, ex-prefeito de Amaral Ferrador, e o seu Renato Zenker, né, como representante da Promac de vice-presidente. Inclusive, posteriormente, o seu Renato veio a ser nosso presidente do comitê aí por vários anos, nos deixou um grande legado aí de conhecimento que a gente segue nos dias atuais. E para quem daqui a pouco pode estar nos ouvindo e às vezes não tem esse conhecimento, né, e pensa assim, o Rio Camaquã passa ali na Ponte do Cristal, ele passa lá na Pacheca, a importância de se preservar um rio, se puder comentar para nós um pouco. Sim, a importância para toda a comunidade, né? Sim, Pablo. Os comitês de bacias, eles têm assim essa finalidade principal de tratar, discutir, né, e deliberar sobre todos os assuntos relacionados aos recursos hídricos da bacia. Então, isso tudo de acordo com as atribuições previstas nessa Lei 10.350 de 94. Inclusive, essa nossa lei de 94 ela é anterior à Lei Federal de Recursos Hídricos, que é de 97. Então, o primeiro comitê de bacia do Brasil foi aqui do Rio Grande do Sul, é o Comitê Sinos, foi criado em 1988. Né? E esses comitês, então, têm essa finalidade, porque eles, na sua composição, no nosso caso aqui, nós temos a participação de 40% são os representantes dos usuários da água, 40% mais representantes da sociedade da bacia e 20% são os representantes do governo. Essa é a composição do Comitê Camaquã, e dentro de cada grupo desses aí você tem as categorias, né, participantes que compõem várias entidades, né, do nosso caso aqui são 28 municípios. Então, em um outro instrumento previsto nessa lei de recursos hídricos é o chamado Plano de Bacia, que eu até trouxe aqui uma revista aqui, que é do nosso Plano de Bacia do Camaquã, que ele foi concluído e aprovado no ano de 2016, e ele tem validade até 2035. É um conjunto aqui de ações a serem realizadas, e ele é composto por um diagnóstico, que é um diagnóstico que foi feito de toda essa abrangência dos 28 municípios, de todos que se refere à água, do rio principal e dos seus afluentes, tá? Da qualidade da situação, não só a qualidade, mas da quantidade também de água existente na bacia. Depois, nesse plano também se tem o prognóstico, que são os cenários que foram estudados, né, do rio que temos e o rio que queremos, né, até uma projeção de enquadramento das águas, das classes de águas desejadas, né, pela população. Isso tudo foram uma grande mobilização que o comitê fez nesse período, né, de 2015 e 2016, com reuniões, com mobilizações, onde toda a população pôde participar, né, das reuniões e nesse desenvolvimento desse plano. E, por fim, é o plano de ações. Todas as ações que o comitê aprovou para se alcançar, né, as metas definidas. Eu vou deixar essa revista. Muito obrigado. Vai ser muito útil para nós aqui, para conhecimento interno e para fazer algumas matérias também, né? Sim. Eu ia, inclusive, perguntar, não sei se está aqui na revista, se o Paulo ou até mesmo o Rogério quiser responder, se há, no momento, lá no passado, quando o comitê foi criado, a ameaça que tinha era a mineração ali que estava acontecendo. Se há hoje uma ameaça iminente, algo que realmente está causando preocupação maior, assim. Eu sei que sempre tem aquela preocupação porque é uma questão ambiental e tudo mais, mas se tem alguma coisa que preocupa mais, assim, hoje,
em relação à preservação do rio Camaquã? Bom, assim, o comitê, então, no decorrer, né, dos anos, isso foi, mais precisamente, foi em 2014, teve um projeto que estava em andamento, né, de retorno da mineração lá em Caçapava do Sul, que é um chamado Projeto Caçapava do Sul, tá? É um projeto de mineração da empresa Votorantim Metais Holding. Tá? Então, no comitê, sabendo desse projeto novo, aí, retomando, né, o comitê entrou em ação e a primeira coisa que fez, criou um grupo de trabalho, né, para estudar e para propor medidas ao comitê. E então essa empresa foi chamada numa reunião do comitê, apresentou o projeto e, posteriormente, então, com o parecer do grupo de trabalho, numa reunião realizada na Câmara de Vereadores de Santana da Boa Vista, o comitê deliberou contrariamente, né, a retomada desse projeto de mineração lá em Caçapava do Sul. E a informação que a gente tem, né, que também não teve mais prosseguimento desse projeto quanto a licenciamentos, né, dessa atividade. Então, isso foi uma das principais deliberações do Comitê Camaquã. E que bom que não se dissolveu com o tempo, né? Porque, como foi resolvido aquele problema ano passado, poderia daqui a pouco ser dissolvido. E aí, nessa ocasião, agora aí, não ter uma organização já pronta para defender ali o interesse, né? Sim. A gente sempre tem em mente que o comitê, pela sua função de articulação, né, e de ter os usos das águas sempre em consonância, né, com a preservação, claro, né, da qualidade, da quantidade da água, mas também sempre com o pensamento que a bacia precisa de ter desenvolvimento, né, precisa ter progresso. Então, isso é uma responsabilidade que a gente tem de sempre tratar os assuntos, né, nesse sentido aí, né, pensando, né, firmes, né, assim, nessa questão, com muita responsabilidade, né, para haver esse desenvolvimento sustentável, né, da bacia do Camaquã. Agora são 7h33. Muito obrigado pela presença de vocês aqui para trazer realmente essas informações importantes e destacar, né, como é importante o trabalho que é feito pelo comitê, que muita gente talvez não conhece, inclusive. Sim. E é importante vir e divulgar, e a gente vai estar fazendo uma matéria depois aí com as falas aí da participação aqui de vocês, mas também com bastante informação aqui dessa revista que gostei bastante. Aqui tem bastante informação legal sobre o Rio Camaquã e que é muito importante porque também para conhecer um pouco desse rio que passa por aqui, que, enfim, nossa cidade leva o nome do rio, inclusive, né? Então, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Muito obrigado, Pablo. Inclusive, assim, só para concluir, ressaltar que desde o início da caminhada do comitê, importantes entidades, né, colaboraram, né, a Fundasul, nossa faculdade camaquense, né, que hoje infelizmente não está mais em funcionamento, mas foi a primeira entidade a celebrar o convênio de manutenção do Comitê do Rio Camaquã, e a UD, né, que é a nossa entidade mantenedora, né, cedeu espaço físico, né, para a instalação da Secretaria Executiva do nosso comitê, e a UD, então, é a nossa entidade parceira aí, né, do comitê hoje Camaquã. Funciona na UD. Sede da UD. Quem quiser procurar vocês, então... É lá, inclusive eu sou funcionário, contador da entidade. E vocês divulgam em redes sociais também o trabalho de vocês? Se quiser deixar aí as redes sociais muito bom, também. Pablo. Assim, existe um portal, que é o portal dos comitês do Rio Grande do Sul, que é um site da SEMA, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, e lá então estão as informações dos 25 comitês do Estado, tem inclusive até o nosso plano de bacia, os relatórios completos para quem quiser acessar, né, todo o estudo, né, da bacia do Camaquã, informações da bacia, do comitê. E também nós temos uma página no Facebook do comitê, onde a gente divulga
nas reuniões, as datas das reuniões, as pautas, né? Que como as reuniões são públicas, todos podem participar. Atualmente estão acontecendo reuniões online, né, por videoconferência, mas ali a gente coloca o e-mail, a pessoa interessada pode solicitar o link e a gente fornece para participar, a participação de todos. Muito bem, então, 7h36. Conversamos aí com o pessoal do Comitê Camaquã, que faz esse trabalho muito importante aí, e isso podem retornar mais vezes aí, tanto ao programa Campo em Dia, como nos sábados aí, o Controle Geral também, um programa que tem inclusive um tempo maior para falar ainda mais, né, detalhar mais sobre o trabalho de vocês. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Obrigado, Pablo. Obrigado, Pablo. É importante essa nossa conversa, até para o pessoal, o público ouvinte ficar atento às ações, né? E é uma situação importante para a nossa bacia. Então, é muito importante. Aí abraçamos a causa, eu e o Rogério, por mais de 2 anos aí, né? Então é uma situação, e tem as ações também do Arroio Velhaco, que a gente está pleiteando aí com relação à regularização dos represos, né? Porque esse teve uma outorga precária, e aí para que conseguisse fazer essa regularização, e aí em função ali de trabalho, coisa não conseguiu ser feito, mas agora a gente retomou e com certeza vamos facilitar e se empenhar para que o pessoal consiga ter os direitos de uso da água disciplinado do Arroio Velhaco, porque até então não tem disciplina, né? Então é uma situação bem complicada, mas vamos vencer e vamos batalhar para isso. E vamos ficar por dentro aí desse assunto também, então, aqui no Clique. Qualquer novidade, podem ficar à vontade aí para nos chamar e trazer também as informações. São 7h38. Nós já vamos sair do assunto do Rio Camaquã para Ovinocultura, daqui a pouquinho aqui no Campo em Dia.